Opa, pessoal, boa tarde. É, e como eu havia prometido, eu tô aqui gravando para vocês esse vídeo usando um aplicativo chamado Play Games, tá certo? E o assunto aqui, né, dessa vídeo aula, né, com esse aplicativo e esse slide que eu estou usando, vamos inicialmente falar sobre a história da Terra, certo? Posteriormente a gente vai ver sobre a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas, tá certo? Então, em preparação para a Olimpíada sobre a lente de Ciências Humanas, tá certo? Vamos começar aqui, pessoal, sobre a história da Terra, falando sobre o tempo e o tempo da natureza, tá bom? Então, primeiramente estabelecer a diferença entre tempo histórico e o tempo geológico, certo? Então, o tempo histórico, né, é aquele tempo, digamos que mais curto, né? É aquele tempo que é contado aí a iniciar pelos segundos, minutos, né, horas, dias, meses, anos, as décadas, né, que vão se juntando e vão formando os séculos e os milênios, né, posteriormente. Então esse é o tempo histórico, ele tem uma duração, digamos que menor, tá bom? Já quando a gente fala em tempo geológico, é o tempo da história da Terra. Ele é contado em milhões e bilhões de anos, certo? Então, digamos, o nosso planeta, quando a gente estuda a história da Terra, nós vamos ver e estudar é o tempo geológico, tá bom? Em milhões e bilhões de anos. Então, aproximadamente, aí calcula-se, certo? Que a Terra ela surgiu há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, tá bom? Então é bastante tempo, né? Então o tempo histórico ele é curto, como eu já falei, enquanto o tempo geológico ele é um tempo bem longo. Por quê? Porque ele é contado, falado, né? Estudado em milhões e bilhões de anos, tá certo? Quando a gente estuda a história da Terra, a gente vai estudar milhões e bilhões de anos. Vamos ver agora sobre a formação da Terra, a começar pela litosfera, que também é chamada de crosta terrestre, que é a camada que a gente vive, né? Que o ser humano vive, tá bom? Então, no início, a Terra ela era uma imensa massa incandescente, certo? Quando eu falo incandescente, era um material pastoso, né? Resultante aí das altas temperaturas que até então existiam no planeta em formação, tá ok? Então, esse material pastoso, né, era composto aí por rochas e minerais, certo? Era o magma, né? O magma que hoje nós conhecemos popularmente aí pela lava quando sai nas erupções vulcânicas, tá certo? Então, com o passar do tempo, né, o planeta foi se resfriando, né, as temperaturas foram caindo, ficando mais amenas, e esse material pastoso, formado por minerais, né, foram se solidificando, formando as primeiras rochas. E essas primeiras rochas, resultado aí da solidificação do magma, né, são chamadas de rochas magmáticas ou rochas ígneas, tá bom? Então essas rochas deram origem à crosta terrestre, também chamada de litosfera. Aí tem uma imagem aí, né, uma representação gráfica que mostra as camadas do nosso planeta, né, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Sobre essas camadas da Terra nós vamos ver mais à frente. Então, a formação da Terra, atmosfera e hidrosfera, certo? Nós vimos a formação da litosfera. Agora vamos ver como é que se formou a atmosfera, né? A camada gasosa que envolve a Terra e a hidrosfera, que é a água que existe na superfície terrestre. Então, no processo de resfriamento dos minerais do planeta, né, que formou a crosta terrestre, então nesse processo de resfriamento, gases e vapores foram sendo liberados, né, para a superfície, certo? Originando uma esfera de vapor, certo? Também foi resultante aí a formação da atmosfera da respiração das primeiras formas de vida que se deu na água, tá bom? Então, essa esfera de vapor resultante aí do resfriamento, né, desse material que formou a litosfera,
e das formas de vida que existiam na água, formou a atmosfera, que é a camada gasosa, né, formada por nitrogênio e oxigênio, que envolve aí o nosso planeta, a Terra, tá bom? Então, um dos componentes da atmosfera era o vapor de água, é o vapor de água, né, que se precipitou em forma de chuva, certo? Então, esse vapor também formou as nuvens, né, que se precipitou em forma de chuva, né? Parte dessa água evaporou para formar as nuvens e outra parte foi se depositando em depressões da crosta em formação, ou seja, foi se depositando, se infiltrando e formando o lençol freático, né, as águas subterrâneas, certo? Surgiram então os antigos oceanos, né, a chamada hidrosfera, que é uma esfera de água representada por toda a água do planeta. Então foi assim que se formou a atmosfera, né, do resfriamento dos minerais do planeta que formaram a crosta e também da respiração das primeiras formas de vida que existiam na água, formou a atmosfera, e a hidrosfera se formou aí da precipitação desse vapor de água, né, que formou as nuvens, né, parte da água cobriu a superfície, formando os oceanos, e parte também se infiltrou aí, formando as águas subterrâneas, tá ok? Então, galera, vamos ver aqui agora a formação da Terra, a biosfera, né? Nós já vimos como se formou a litosfera, ou crosta terrestre, a atmosfera e a hidrosfera. Agora, a vida, né? Como é que se deu origem à vida no planeta, certo? Nos primeiros oceanos foram surgindo seres vivos muito simples, as primeiras formas de vida, certo? Esses animais deram origem a outras formas de vida vegetal e animal nas águas e na terra, que vem se diversificando há milhões de anos, né? Até hoje, descobertas aí formas de vida que até então eram desconhecidas, né? Então, a vida começou nos oceanos, né? E as formas de vida dos oceanos foram evoluindo, né? Tanto animais e plantas, dando origem, né, a outros animais e outros tipos de plantas, certo? E essas formas de vida vêm se diversificando ao longo de milhões de anos. Então, o conjunto dessas formas de vida, certo, deu origem à biosfera. E a biosfera, ela abrange todos os seres vivos que existem na hidrosfera, que é nas águas, na litosfera, que é na crosta terrestre, né, na superfície do planeta, e na atmosfera, ou seja, no ar, né? Então, a junção das três camadas de vida, né, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, dá origem à biosfera, que é todas as formas de vida que habitam a superfície do planeta Terra, tanto no ar, nas águas como na terra, tá bom? Essa imagem aí do lado está representando aí. Vamos ver aqui a Terra em constante mudança, né? Ao longo do tempo geológico, muita coisa aconteceu na Terra. Muita coisa se modificou e vem se modificando até hoje. O que é que aconteceu? Formaram-se montanhas e vulcões, né? As terras emersas surgiram, dando origem aos continentes. Terras emersas são os continentes, né? A terra que não está submersa, abaixo dos oceanos. O que mais se formou aí? O que mais se aconteceu? Diversos terremotos ocorreram, resultando na transformação do relevo terrestre. Houve mudanças no clima, né? Animais desapareceram e outros surgiram. Quando a gente estuda a história da Terra, a gente vê os dinossauros, né? Como eles surgiram e como eles desapareceram. E, pessoal, isso com a Terra é um planeta vivo, então ele continua se transformando, né? Coisas desaparecem, coisas surgem, formas de vida desaparecem, novas formas de vida surgem, certo? Então a Terra está em constante mudança, nosso planeta é um planeta vivo. Então, para reconstruir a história da Terra, especialistas em geologia e paleontologia estudam rochas e fósseis. Eu destaquei a palavrinha fósseis em negrito, né? Porque os fósseis são restos de animais, de vegetais, né? Que se solidificaram, né? Se foram preservados em superfícies rochosas e hoje são bastante utilizados no estudo da história da Terra, né? Então, os geólogos, paleontólogos, né, estudam fósseis para poder aí conhecer mais sobre a história do nosso planeta, tá bom? Então, tem ali duas imagens de fósseis, né? Um é um peixe, né, que é um fóssil animal, uma rocha, e outro é uma folha representando um fóssil vegetal.
Então, os estudos dos fósseis permitem conhecer espécies de animais e vegetais que viveram em épocas passadas e as mudanças climáticas que ocorreram no lugar. Então, é muito importante o estudo dos fósseis para eles profissionais, porque dá para conhecer um pouco do passado do planeta, né? Tipo climático, formas de vidas que ocorreram naquela época, certo? Em tempos milhões, bilhões de anos atrás. Então, os fósseis, eles são encontrados basicamente nas rochas sedimentares, né? A maioria deles. Então, aí diz, submetidos à ação dos ventos, da água da chuva, dos mares e das geleiras, o solo e as rochas se desgastam, certo? Então, em contato constante, né, com o vento, água de chuva, água do mar, gelo, né, as rochas se desgastam e assim elas acabam produzindo sedimentos ou detritos, né? Pozinho. Esse contato direto com outras forças faz com que as rochas elas se deteriorem, né? Produzindo sedimentos que acabam se depositando em áreas mais baixas do relevo, certo? Então, esses sedimentos vão ser levados, né, para áreas mais baixas por meio do próprio vento, de água da chuva, a própria água do mar leva esses detritos, esses sedimentos para áreas mais baixas e ali vai se depositando. Ao longo do tempo, diversas camadas vão se sobrepondo umas sobre as outras, ou seja, camadas e camadas de sedimentos vão se sobrepondo, vão caindo e ficando uma acima da outra, formando camadas, né? E essa sobreposição de camadas de sedimentos originam as chamadas rochas sedimentares, né? Tá aí em negrito destacado. E é nessas rochas que muitos fósseis podem se formar, né? Aí tem um esqueminha pequeno, né, na imagem que dá para ver como é que se formam as rochas sedimentares, tá certo? Camada após camada, né? E vamos ver agora, pessoal, um pouco sobre as eras geológicas. Muito importante estudar, né? Então, o que são as eras geológicas, né? Então, para compreender melhor a história da Terra, os estudiosos, né, os geólogos, os paleontólogos e os profissionais que estudam o passado da Terra dividem em intervalos de tempo de acordo com eventos ocorridos. Esses intervalos de tempo são chamados de eras geológicas, certo? Também está aí em negrito. E no slide abaixo está uma tabela com essas eras geológicas, tá bom? Que diz respeito à história da Terra, do nosso planeta, desde a origem até os dias atuais. Então, o ser humano, nós, né, o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu no fim da Era Cenozoica, que é a última era, né? Ou seja, nós somos a forma de vida mais atual, digamos assim, da história da Terra. É importante destacar que, com o surgimento dos seres humanos, teve início a história da humanidade e, com ela, a transformação constante do espaço natural pela ação humana. Ou seja, as outras formas de vida que surgiram anterior a nós não tiveram quase ou nenhum impacto sobre a natureza, sobre a superfície terrestre. Agora, quando o homem surgiu, né, aí sim teve início a transformação por meio da ação do homem do espaço natural, né? Ocorrendo desmatamento, queimada, construções, né? E outras ações que trazem consequências ambientais para nós hoje, certo? Aqui está, pessoal, a tabela, né, com as eras geológicas, né? Lá embaixo, onde tem Adiano, Arqueano, Proterozoico, né, fazem parte da primeira era, que em alguns livros, né, alguns estudiosos chamam de era pré-cambriana, que é a primeira grande era, né? Aí tem os anos, né, os períodos, depois da era pré-cambriana veio a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, né? O período de cada uma delas, né, a duração em anos, e o interessante também é essa coluna aí onde tem convertido para 24 horas, né? Se você for ver, o início da Terra tem lá 0 horas. Se você for lá na Era Cenozoica, no período Neogênio, que é o último, ou Quaternário, 11 horas e 59 minutos e 25 segundos foi quando surgiu o homem na Terra, né? Ou seja, nós somos bastante atuais aí na história do nosso planeta, certo? Então, pessoal, é isso, né?
Então, vocês podem analisar depois essa tabela com mais tranquilidade. Eu vou também disponibilizar esses slides para vocês estudarem após o vídeo, tá bom? E também tem os principais eventos em destaque de cada uma dessas eras e períodos, né? Por exemplo, na era paleozoica, né? As primeiras plantas, primeiros anfíbios e primeiros répteis surgiram. A Mesozoica é a chamada Era dos Dinossauros, certo? Porque eles apareceram no primeiro período da Era Mesozoica, que é o Triássico, né? E desapareceram no último, no período Cretáceo. Então, a Mesozoica é a Era dos Dinossauros, né? Aqui nós encerramos, vendo essa tabela com as eras geológicas, o assunto sobre a história da Terra. Nós vamos ver agora sobre a teoria da deriva continental e das placas tectônicas, tá bom? É um assunto bem interessante. Nós vamos começar aqui vendo sobre as camadas da Terra, né? O interior da Terra, tá bom? Então, para chegar ao centro do planeta, partindo-se da região do Equador, seria preciso perfurar 6.378 quilômetros. Ou seja, eu estou na linha do Equador. Para chegar até o núcleo da Terra, eu teria que perfurar isso aí tudo, né? Mais de 6.000 quilômetros. É muito. Que é a medida do raio da Terra na latitude equatorial, né? Até hoje, pessoal, né, ninguém conseguiu chegar ao núcleo da Terra. A maior perfuração que foi feita na crosta terrestre foi realizada em Kola, uma localidade na Rússia, e essa perfuração só chegou a 12 km de profundidade, não é quase nada, referente a mais de 6.000 km para chegar no núcleo da Terra, né? Então, os cientistas eles não conhecem diretamente o interior da Terra, porque não se conseguiu chegar com a tecnologia atual até o núcleo da Terra, não se conseguiu chegar. Tudo o que se sabe é baseado em perfurações, né? Uso de aparelhos como ultrassom e estudos sobre erupções vulcânicas e terremotos, ou seja, fenômenos que ocorrem no interior da Terra, né? Então, por meio desses estudos aí, né, de vulcões, de terremotos, uso de ultrassom e outras perfurações, sabe-se pouquíssimo ainda sobre o interior da Terra. Mas com base nesses estudos, né, os cientistas conseguiram propor um modelo que representa a estrutura interna da Terra, do nosso planeta. Aí está aqui nesse próximo slide. De acordo com esses estudos e modelo proposto, a Terra ela é formada basicamente por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo, certo? A crosta terrestre, também chamada de litosfera, né, é onde estão os minerais no estado sólido, ou seja, é essa camada que a gente vive, mais superficial, tá bom? É a superfície terrestre. Nessa porção vivem os seres humanos, né, e divide-se em crosta continental e crosta oceânica, certo? Se vocês virem a imagem abaixo, no slide abaixo, essa daqui, certo? Então, a crosta continental ela é mais larga e a crosta oceânica ela é mais espessa, é mais fina, ou seja, para chegar até, digamos, nas camadas mais interiores, como o manto, fica um pouco mais perto perfurar a crosta oceânica, porque ela é mais fina, certo? De acordo com esse bloco diagrama aqui nesse slide, certo? Então, pessoal, aqui agora o manto, né? O manto é a camada entre a crosta e o núcleo. Ela tem uma espessura de quase 3.000 quilômetros, né? 2.950 quilômetros. Aí é o tamanho da crosta, né? A largura da crosta, do manto, quer dizer. Os materiais que compõem o manto formam o magma, que, como eu já falei, é um material pastoso, que é expelido nas erupções vulcânicas e é chamado de lava, popularmente de lava, tá bom? E o núcleo é a parte central do planeta. Tem um raio aproximado de 3.400 quilômetros, né, gigante, e a temperatura é acima de 6.000 graus Celsius, né, muito quente, tá certo? O núcleo ele é formado por ferro e níquel. Por isso que ele também é chamado de NiF, né? Porque Ni é a inicial de níquel e Fe é a inicial de ferro, que são materiais químicos, né? E o núcleo da Terra, pessoal, ele está em estado sólido e não em estado pastoso como o manto. Mas como é que o material,
de 6.000 graus de temperatura, extremamente quente, está em estado sólido é devido à pressão, ao peso das camadas superiores, né? O peso do manto e da crosta sobre o núcleo faz com que ele esteja em material sólido, em estado sólido, né? E não em material pastoso, tá certo? Já expliquei esse slide aqui, né? Vamos agora para a teoria da deriva continental. Bem interessante estudar isso aqui. Então, geralmente, temos a impressão que os continentes estão parados e nunca se movem, né? Mas eles se deslocam de forma muito lenta e por isso não se percebe tal deslocamento, né? Por isso que ocorrem os terremotos, né? Que contribuem aí para o movimento dos continentes, digamos assim, né? A gente não percebe que eles se movem, mas eles se movem sim, né? Bem lentinho, mas se movem. Aí apareceu um cara chamado Alfred Wegener, né? Pesquisador alemão. Ele criou a teoria da deriva continental, certo? O que é que essa teoria diz? Segundo essa teoria, os atuais continentes originaram-se da fragmentação da Pangeia. Então, a Pangeia era um continente único, né, que teria existido desde a Era Paleozoica e iniciada há cerca de 200 milhões de anos, certo? Então, há 200 milhões de anos atrás, a Pangeia, de acordo com a teoria da deriva continental, começou a se fragmentar, né, a se dividir, a se separar. E ao longo de milhões e milhões de anos, foi aí se separando. E após a fragmentação da Pangeia, os continentes continuaram se afastando ao longo das eras geológicas até atingir a atual localização na esfera terrestre. Aí se eu trouxer para cá, para esse próximo slide, olha, né, abaixo da minha imagem aí, tem, né, a Pangeia, com um único continente, há 200 milhões de anos atrás. Né? No período Triássico, né, da era Mesozoica, quando surgiram os dinossauros, ele começou a se dividir, dando origem a dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, certo? Aí ao longo dos milhões de anos foi se separando, né? Até formar, olha ali onde tem atualmente, os atuais continentes, tomar sua forma atual. A América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida, certo? Aí, pessoal, ó, para explicar a deriva dos continentes, Wegener admitiu que a crosta terrestre se desloca sobre o manto da mesma maneira, né, que a madeira ou gelo se deslocam sobre a água. Então, se eu colocar, digamos, um pedaço de madeira ou um isopor ou gelo na água, a água vai levando, né? Vai se deslocando. Então, para Wegener, a crosta terrestre, né, ela também se deslocava sobre o manto, né? Então, o que ele estudou para criar essa teoria, né? Ele baseou-se em algumas evidências para chegar a essa conclusão. Que evidências foram essas? Olha só. A primeira delas foi a coincidência entre a linha de recorte do litoral oeste da África e do litoral da América do Sul, mostrando que esses recortes se encaixam como peças de um quebra-cabeças. Aí eu coloquei logo aí abaixo uma imagem que mostra a África e a América do Sul, né? Aí o litoral brasileiro. E se você pegar um mapa mundi, você vai ver que a América do Sul se encaixa perfeitamente nessa parte aí ocidental da África, né? Então, ele viu que esse desenho aí, ele deduziu que num passado distante poderia estar junto, né? A superfície terrestre, né? Os continentes, certo? Ele também admitiu, assim, que a África e a América do Sul faziam parte de um único continente, o continente da Gondwana, né? Aqui, ó. Se você for aqui para essa imagem, né? Tá aqui. Esse de cima ao lado da minha imagem, né? A África e o Brasil, na América do Sul, juntinhos, certo? Vamos voltar para cá, né? Tá aí a mesma coisa, uma representação que mostra, né? Num passado distante, a América do Sul e a África juntinhos. Então, foi uma das coisas que ele evidenciou. Outra coisa que ele evidenciou, né, que num passado distante, essa massa continental era um único continente, foi a presença de determinados fósseis animais e vegetais, tanto na África quanto no Brasil, indicando que essas terras emersas provavelmente foram únicas no passado geológico,
né? Então, ele viu que existiam fósseis de mesmos animais e mesmos vegetais na África e no Brasil. Aí deduziu, bom, né, naquela época não tinha indústria no Atlântico, então era o único continente e esses animais viviam transitando nesses territórios, né? E temos os fósseis hoje, no Brasil nem na África. Isso pode ser uma evidência de que esses territórios da América do Sul e da África, no passado distante, formavam um único continente. Aí continua. Afinal, caso fossem separados, esses fósseis não apareceriam nos dois continentes, pois o Oceano Atlântico impediria a disseminação dessas espécies. Foi o que eu disse, né? O Oceano Atlântico iria separar as duas terras. Então, animais da mesma espécie iria dificultar o trânsito entre a América do Sul e a África, né? Então, naquela época não existia o Oceano Atlântico, era o único continente, por isso que Wegener encontrou fósseis desses mesmos animais no Brasil e na África. Aí ele, deve ter sido o mesmo continente, né? Aí, pessoal, em 1915, né, quando os estudos de Wegener foram publicados no livro A Origem dos Continentes e Oceanos, eles não tiveram boa aceitação por outros cientistas, pois a sua teoria não explicava a causa do deslocamento ou da deriva dos continentes, né? Então, muitos cientistas, estudiosos não aceitaram a teoria da deriva continental. Por quê? Porque Wegener, ele apenas se baseou em alguns estudos que não dizia o que motivou o deslocamento desses continentes, né? Ele só olhou para o encaixe da América do Sul e da África e encontrou fósseis aqui no Brasil e na África, né? Então foram somente evidências. Aí por isso que a teoria da deriva continental não foi tão aceita, certo? Porque Wegener, ele não disse o porquê, o que levou ao deslocamento da superfície terrestre para formar os continentes, né? Aí o que foi que aconteceu, né? A explicação veio somente após a sua morte, a morte de Wegener, né, nos anos 60, quando o avanço do conhecimento permitiu a elaboração de outra teoria, né, que foi a teoria das placas tectônicas. Então, quando surgiu a teoria das placas tectônicas, aí sim, a teoria de Wegener, a da deriva continental, passou a ser mais aceita, certo? Vamos lá aqui. Pronto, vamos começar a estudar agora a teoria das placas tectônicas, certo? Então, de acordo com essa teoria, nem a crosta terrestre nem a crosta oceânica são inteiriças. Formam um só conjunto, né? Elas não formam um conjunto contínuo. Elas não têm separações, divisões entre elas, tá certo? É uma única massa. A litosfera é formada por várias partes que recebem o nome de placas tectônicas ou placas litosféricas. Essas placas se movimentam sobre o manto, né, que é formado lá pelo magma, um material pastoso, que está em constante movimento, certo? O magma, ele é pastoso. Se você colocar um pedaço de isopor em cima da água, você vai ver que ele fica flutuando, se movimentando. Porque quem está movimentando é a água. Então é só imaginar, né? A crosta terrestre sobre o manto é pastoso, formado por magma. O movimento do magma faz com que essas placas que formam a superfície terrestre se movimentem, certo? Então, as altas temperaturas do manto fazem o magma subir em direção às camadas superiores do movimento da Terra. É o chamado movimento ascendente, certo? Vou subir aqui o slide para vocês entenderem melhor. Tá aqui, ó. Né? Bem aqui eu tenho, né, uma representação do manto e as setinhas indicam a movimentação do manto, olha, de baixo para cima, certo? Então o magma que sobe para cima, né, é o movimento ascendente. Isso ocorre por quê? Porque embaixo no manto as temperaturas são muito altas. Então o magma sobe até a camada mais superior do manto, né? Movimento ascendente para cima, certo? Na parte superior, o magma se resfria e volta para o interior. Olha a setinha indicando o movimento circular. Sobe, volta e desce, né? Então, o magma sobe para a parte superior, se esfria e retorna para a parte inferior.
preenchendo o lugar do magma que subiu, né? É o chamado movimento descendente. Quando o magma sobe, é o movimento ascendente. Quando ele desce, voltando para a parte inferior, mais baixa, é o movimento descendente, tá bom? As setas indicam aí esse movimento nessa representação das camadas da Terra. Estabelecem-se no manto as correntes ascendentes e descendentes de magma e gases que recebem o nome de correntes de convecção, certo? Isso, essas correntes de convecção, pessoal, que faz com que as placas terrestres, as placas tectônicas ou litosféricas, elas se movimentem, certo? Né? O magma sobe, esse movimento movimenta as placas em cima, né? Causando aí o deslocamento, né? Das placas. Então, essa foi a teoria elaborada para comprovar a teoria da deriva continental, certo? A teoria das placas tectônicas foi criada para comprovar a teoria da deriva continental. E aqui eu tenho, olha, um planisfério, né? Com as principais placas tectônicas, certo? Né? O Brasil ali está na placa sul-americana, tem a placa africana, a placa euroasiática, a placa norte-americana, né? A placa antártica gigantesca, a placa do Pacífico e outras placas pequenas, né? Como a placa arábica, a placa índia, né? A placa de Nazca, a placa de Escócia, a placa do Caribe, né? A placa de Cocos, né? Então a crosta terrestre, de acordo com os estudos, pesquisas e teorias, é formada por essas placas aí. O movimento do magma no manto movimenta essas placas, certo? E esse movimento dessas placas, pessoal, tem consequências sérias, né? Que nós vamos ver aqui no último slide, ó. Certo? Então, por acumular muita energia, as correntes de convecção de magma, né? Esse movimento ascendente e descendente do magma no manto, que movimenta as placas, desloca horizontal e verticalmente as placas tectônicas, numa velocidade de 2 a 3 centímetros por ano, né? Nós não sentimos, mas acontece esse movimento. E quais são as consequências do manto no magma, né? Ao se movimentar, certo? Essas placas se chocam umas com as outras ou se afastam, provocando vários fenômenos geológicos, como o vulcanismo, né? Que as erupções vulcânicas, os terremotos, os dobramentos, que são as grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, os Alpes, dentre outras, e as falhas geológicas, certo? Então, esses fenômenos aí geológicos são consequências dos movimentos das placas tectônicas, né? Que são causados pelo movimento do magma no manto, tá ok? Pessoal, então esse vídeo, né, que eu usei esses slides, eu espero que dê para vocês verem aí. É um aplicativo que dá para usar somente no celular, né? E espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar os slides também nos grupos para vocês de 6º e 7º ano, e estudem uma visãozinha rápida, né? Que a prova já é amanhã. Façam a prova com calma. Boa sorte para vocês e nós nos encontramos na nossa próxima aula em preparação para a segunda fase das Olimpíadas. Boa sorte a todos.